Renato gera polêmica ao defender estratégia para o jogo contra o Huachipato. E a situação do Grêmio na Copa Libertadores fica muito complicada. Os jogadores saíram em defesa do time e o tricolor pode ser punido na competição internacional. O foco precisa virar para o Campeonato Brasileiro, mas o mercado de transferências também foi pauta. Tudo isso depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Quem jogou na vitória do Grêmio, como o Tiger Junk e eu, acabou se dando super mal, mas tem o jogo do Inter agora, nesta quarta-feira. Todo dia é uma nova oportunidade lá na KTO. Joga com responsabilidade, é para se divertir e só para quem tem mais de 18 anos, né? Eu quero falar com vocês sobre o que aconteceu na Arena. Nós fizemos um conteúdo falando sobre o jogo especificamente. Se você quiser a crítica da partida, depois do diário volta um conteúdo aqui. Mas, por hora, a gente precisa atualizar o vestiário gremista. Porque, por óbvio, o resultado de 2-0 Huachipato dentro da Arena Gremista caiu como uma bomba no ânimo dos jogadores, da comissão técnica e foi visível o abatimento. Foi muito claro o envolvimento negativo que esse resultado trouxe para o bastidor do Grêmio. O técnico Renato, na sua entrevista coletiva, demonstrou grande irritação, estava incomodado, ele repetiu algumas declarações ao longo da sua entrevista, mas o que mais chamou a atenção, tá? O que mais gerou polêmica, inclusive, foi a defesa do Renato sobre a estratégia de preservar jogadores. Não apenas contra o The Strongest lá na Bolívia, mas para quem não sabe, para quem não acompanhou, o Grêmio preservou contra o Huachipato. O Grêmio não colocou em campo o Kahneman, o Grêmio não colocou no time titular o PP, o Pavon, o Gustavinho. Preservações, de acordo com o Renato, físicas. E ele disse que repetiria a estratégia mesmo sabendo do resultado. Mesmo ciente da derrota, ele disse, olha, eu repetiria tudo de novo porque eu conheço futebol, eu estudei para isso, sou pago para isso e apesar do resultado a estratégia foi adequada. O desgaste do título do Campeonato Gaúcho também foi pauta na entrevista coletiva, porque o Renato disse que os jogadores dormiram pouco, comemoraram muito, que as preservações elas foram necessárias também por conta disso, que o time não poderia jogar 3 dias depois de uma final por conta desse desgaste. E aí ele rebate, né, declarações passadas e ele busca a reclamação do calendário do futebol brasileiro, afirmando que não será possível jogar a cada 3 dias com o mesmo time. Coisas que acontecem costumeiramente, mas dessa vez o Renato acabou se defendendo dessa maneira. Achei engraçado que, durante a manifestação, a pauta Momento do Grêmio na Libertadores foi colocada. Vamos a uma questão matemática. O Grêmio tem 6 pontos disputados, 0 conquistados. O Grêmio é o lanterna do seu grupo na competição. E o Grêmio, na próxima rodada da Libertadores, vai encarar em La Plata o Estudiantes de La Plata. Se o Grêmio perder para o Estudiantes de La Plata, na Argentina, o Grêmio estará virtualmente eliminado da competição internacional. Repito, virtualmente eliminado. É possível uma classificação? Claro que é matematicamente, mas é improvável, ficaria muito difícil. Mesmo assim, dentro deste cenário, dentro deste contexto, o Renato foi questionado sobre o que fazer agora, como é que o Grêmio vai se recuperar na Libertadores, e ele disse que não está pensando, que não quer pensar neste momento na Libertadores da América, que o foco dele, Renato, e do time passa a ser o Campeonato Brasileiro e que só vai pensar na Libertadores daqui 2 semanas quando o Grêmio tiver pela frente o Estudiantes de La Plata. O Grêmio precisa pensar na Libertadores porque economicamente essa classificação é bem importante, que fique o registro aqui. Na Arena, 35 mil torcedores estiveram presentes e 35 mil torcedores saíram insatisfeitos. Tivemos vaias, e vaias pesadas para alguns jogadores. Marquezin, Rodrigo Eli, Duqueiroz foram os principais alvos dos torcedores presentes. O Renato refutou as vaias e criticou. Disse que o torcedor tem direito, que faz parte da torcida à manifestação, mas que se começar com isso,
daqui a pouco ele não terá alternativas para colocar no time, que ele precisa desses jogadores e que eles são importantes. Saiu em defesa, inclusive, do Rodrigo Eli, e de maneira velada, falando da defesa, mas de maneira pública, saiu em defesa do Everton Galdino, dizendo que o Galdino fez um bom jogo, que foi substituído por uma questão estratégica, tá? Mas que o Galdino foi uma boa opção, porque o Galdino foi uma das opções criticadas, né? Na escalação, o Galdino começou o jogo como titular. Sobre essas mudanças do time, me chamou muito a atenção que o técnico do Aspatto, na sua entrevista coletiva, confessou que ficou surpreso ao ver o time titular do Grêmio, porque ele ficou pasmo com o fato do Grêmio não ter escalado o Pavão e o Gustavinho. Ele esperava esses dois jogadores. E aí, evidentemente, que o técnico do Aspatto tirou onda com o Renato. Disse que ele percebeu os erros pelos lados do campo, que os laterais do Grêmio davam muito espaço, que o Aspatto jogou por ali, que estrategicamente a sua percepção deu certo, deu resposta. Uma vitória tática no entendimento do treinador do Aspatto em entrevista concedida lá na Arena. Na zona mista, os jogadores passaram. E Duqueiroz foi questionado sobre as vaias. Duqueiroz disse que não se abalará e que vai reconquistar, pelo menos vai trabalhar para isso, o torcedor do Grêmio. Que esta oportunidade não foi aproveitada, mas que ele vai trabalhar para reconquistar o torcedor do Grêmio. Já o Soteldo, quando passou na zona mista, ele repetiu um discurso do Renato na entrevista coletiva. Quando questionado sobre o motivo da derrota, disse que a bola não quis entrar. Que a bola não quis entrar. E o Renato falou isso também na entrevista. Ao dizer que o Grêmio merecia uma vitória, produziu para vencer, que o resultado de alguma maneira foi injusto, Renato citou: a bola não quis entrar. Discurso que o Soteldo abraçou lá na zona de entrevistas. Aliás, sobre a zona de entrevistas, o Grêmio pode e deve ser punido financeiramente pela Conmebol. A Conmebol é cheia de regras. Nós não estamos mostrando imagens da arena porque nós não podemos gravar lá dentro, tá? Mas o técnico Renato, ele tem que cumprir os seus protocolos, dar entrevista, os jogadores têm que passar na zona mista, são questões de organização do evento. Só que 2 jogadores não passaram lá na zona mista, o Jeromel e o Diego Costa. Ao não passarem, o Grêmio será denunciado. E aí deve ser punido. Uma punição de 5 mil, 10 mil dólares, mas só porque eles não passaram. Estou contando isso só para vocês terem uma ideia de como é a organização da Conmebol. É muito chato de trabalhar, de até para conviver, os jogadores também acabam tendo essas regrinhas e essas penalizações. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, pelo menos por enquanto, eu quero falar sobre os reforços, porque eles foram pauta. O Renato falou que o Grêmio trabalha para reforçar, que o Grêmio sabe que precisa de novos jogadores, mas que o Grêmio tem encontrado dificuldades para encontrar alvos dentro daquilo que a comissão técnica entende como ideal. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos dias, a imersão do Grêmio no mercado da bola, mas o Renato já deu alerta, tá difícil encontrar alternativas. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. O Grêmio se complicou na Libertadores. Domingo tem Brasileirão contra o Vasco da Gama. A gente se vê. Tchau, tchau.